Já de volta aqui com o TV Mar News, e a taxa de jovens que decidiram investir em ações na Bolsa de Valores vem crescendo desde 2018. O aumento registrado até março deste ano mostra que a abertura de contas na B3 subiu 126% entre jovens de 16 a 25 anos. E é sobre essa virada de chave na cabeça dos jovens que a gente vai conversar nesse momento com o Wallace Oliveira, ele que é especialista em investimentos, e vai nos passar de fato esse panorama, né, que a gente está tendo. Realmente, a gente tem visto nos últimos anos, principalmente agora durante a pandemia, Wallace, as pessoas começarem a dar mais valor a essa questão de investimentos e a sua vida financeira. Você acredita que esse momento realmente contribuiu muito para que o brasileiro pudesse despertar para uma coisa que é extremamente necessária? Extremamente necessária, né? Primeiro, obrigado pelo convite, pela receptividade, Porlane. Quem está nos ouvindo aí, acredito que a gente vai conseguir contribuir muito com esse conhecimento. E exatamente isso que você falou. O que a gente teve nesse momento de pandemia? A gente percebeu que existia uma necessidade de segurança financeira que ela estava sendo negligenciada. Então, infelizmente, a gente viveu um momento onde vários profissionais autônomos não conseguiram trabalhar, várias pessoas ali, vários empresários, comerciantes, eles não conseguiram manter os seus negócios, muitos negócios acabaram fechando, e aí a gente viu essa diferença. Quem tinha feito um planejamento financeiro e quem conseguiu ter a tranquilidade financeira para passar por esse momento e quem não teve essa oportunidade, quem não teve esse conhecimento prévio. Então, foi algo que a gente quer que a maioria de vocês perceba que é extremamente importante, porque existem fatores na nossa vida que a gente não consegue prever. Pois é, e aí o que tem chamado a atenção, na verdade, é que essa chave tem virado na cabeça das pessoas jovens, né? Como a gente tem aqui, de fato, esse dado, jovens entre 16 e 25 anos começaram a despertar para isso, coisa que era uma realidade muito distante da gente, né? Na minha época, não se pensava nisso. Então, eu queria que você pudesse explicar o porquê que os jovens têm se interessado tanto por esses investimentos. Eles, de fato, agora estão mais acessíveis. O que é que está acontecendo? Conforme as tecnologias, as redes sociais e a quantidade de informações ela veio a público, nós começamos a ter um pouco mais de opções de conhecimento financeiro mesmo. O que é que eu falo de opções de conhecimento financeiro? Hoje, eu consigo baixar gratuitamente um e-book e ter acesso a algum conhecimento que, até pouco tempo atrás, eu falo, tá? Eu sou profissional no mercado financeiro já há 10 anos. Aos 17, foi a primeira vez que eu tive acesso ao Tesouro Nacional e eu tive que ir até o gerente do meu banco. Passei 3 horas numa fila, né? Felizmente eu tinha 17 anos, tinha um pouquinho mais de tempo, mas nem todo mundo tem esse tempo, para conversar um pouco com o meu gerente de banco e perceber, inclusive, que os conhecimentos que eu tinha tido de livros, de material até mesmo na internet, eles eram mais abrangentes do que aquele conhecimento. Hoje, todo mundo consegue ter acesso a um vídeo no YouTube, a uma entrevista como essa, que não era tão difundida, a um pouco mais de educação financeira, que hoje, infelizmente, a gente não tem nas escolas. Wallace, e quando a gente fala sobre essa questão de investimentos, você acredita que é o momento certo de começar? É de fato ainda na adolescência? É aquilo que a gente fala, né? O momento certo para começar é hoje. Infelizmente não dá para você ter começado ontem, né? Quem não começou só pode começar hoje. Mas por que a gente fala isso? Só para você ter um exemplo, Porlane. Se a gente for comparar 2 investidores, um que começou a investir aos 18 anos e falou, olha, eu vou investir um pouco menos, eu vou investir R$500 por mês a uma taxa de 0,9 e aí eu vou investir até os meus 50 anos. E eu tenho um segundo que ele fala, não, hoje eu não consigo investir, deixa eu deixar um pouquinho mais para frente, deixa eu fazer. Só que aos 25 ele começa a investir, só que ele começa a investir R$1.000 todos os meses. O que acontece? O investidor de 18 anos, apesar de ele estar aportando um valor menor, quando os dois chegarem aos 50 anos, aquele que só fez o esforço de R$500 por mês, só que começou antes, ele vai ter um valor R$155.000 superior ao segundo. Ou seja,
Quem começar depois vai ter um valor de 1.522.000, só que quem começar antes, quem tomar essa decisão, vai ter o valor de 1.677.000. O que é que isso significa? E aí eu falo para quem é de casa, se você começar antes, você provavelmente vai ter um resultado muito melhor. E é aquilo, para quem está em casa, para pensar, será que R$ 155.000 a mais não vale o esforço de você começar a investir um pouco antes? É uma pergunta que fica aí. Outra pergunta que não quer calar é, eu preciso ser boa em matemática, preciso entender bem de cálculo para fazer investimentos? Então, muita gente tem esse mito, né, de que para você fazer os seus investimentos, você primeiro precisa ser um gênio dos números, dos cálculos, e segundo, você precisa dedicar muito tempo. Né? Você precisa ficar o tempo todo ali acompanhando o mercado. Na verdade, isso não é necessário. O que é necessário é você, lógico, de preferência, buscar algum especialista, alguém que realmente seja reconhecido na área, por atuar nessa área e ter esse conhecimento, para que ele consiga te guiar. O que a gente tem hoje? Tá? A gente tem profissionais, por exemplo, os fundos de investimento que a gente fala, que se você não se sentir preparado, você pode pegar o seu investimento, aplicar num fundo e o gestor desse fundo, né, a pessoa que vai pegar esse recurso, e aí, assim, é um alerta, tá? Sempre que vocês forem pesquisar um fundo, um profissional de investimentos, procurem lá no site cvm.gov.br. Ele é o site oficial que vai ter o registro e o cadastro de todas as pessoas que estão habilitadas a trabalhar com investimentos aqui no Brasil. Por que eu falo isso? Tem muitos também, né, muitas pessoas que acabam se aproveitando da falta de educação financeira para aplicar golpes ou fazer alguma coisa que não seja legal no Brasil. Mas voltando, esses gestores cadastrados, eles podem, por exemplo, pegar, sei lá, R$ 1.000 seu, R$ 500 de outra pessoa, juntar esse recurso e investir o dinheiro de todo mundo junto. E aí, se ele tiver um rendimento, por exemplo, no mês de 1%, você vai receber 1% sobre os R$ 1.000, a outra pessoa vai receber os 1% sobre os 10 mil, a outra vai receber os mesmos 1% sobre 1 milhão. Então, você acaba facilitando a vida de todo mundo. E ele vai se preocupar em qual ativo comprar, em qual investimento fazer, e não você. Você basicamente vai você vai precisar fazer o acompanhamento, ver se realmente aquilo está de acordo com o que você planejava e entender um pouquinho, conversar um pouquinho com o gestor. Mas eu te garanto que essa prática, ela te faz crescer muito como investidor. Inclusive, eles sempre mandam, mensalmente, eles fazem umas cartas para explicar o que é que eles estão fazendo, o que é que eles estão vendo e pensando. Wallace, e qual o gênero, qual o perfil de quem tem investido hoje em dia? Mais homem, mulher, faixa etária? Como é que está a situação? Sendo bem sincero, hoje a coisa está bem mais distribuída, mais diversificada, né? Até pouco tempo atrás, e eu até falo, né? Quando eu comecei, há 10 anos atrás, o mercado ele era um mercado muito mais masculino e ali, para investidores ali a partir dos seus 40 anos mais. Hoje, a coisa mudou muito. Por que eu falo que a coisa mudou muito? Hoje a gente tem cada vez mais mulheres, crianças inclusive. Tem um caso muito interessante de uma pessoa que hoje trabalha lá no escritório, que o avô dele, né, uma pessoa maravilhosa, assim, uma pessoa do nível intelectual e de um planejamento de futuro fora do comum, que aos 13 anos, quando o neto dele tinha 13 anos, ele fez: Wallace, eu quero que você dê aula particular para o meu neto, que eu quero preparar ele desde cedo para o mercado financeiro. Desde os 14, ele investe. E hoje, aos 18, ele é nosso estagiário, por exemplo, e está se preparando para entrar no mercado financeiro como um profissional. Então, assim, pode ter certeza que essa pessoa vai se tornar, em pouquíssimo tempo, um dos melhores assessores, um dos melhores profissionais de investimento do Brasil. Agora, aí é aquela questão, começou mais jovem. A gente tem visto muito crescimento, né, nas áreas onde a gente tinha mais defasagem, ou seja, jovens, principalmente ali aos 20, aos 35 anos, como mostra, né? Como eu falei, hoje lá no escritório são 759 pessoas dentro desse patamar. No Brasil, em março, né, até março,
a gente teve um aumento de jovens de 1.300.000 novas contas, novos CPFs entrando para investir na B3 nesse período. Então, assim, o mercado está crescendo e está ficando cada vez mais diversificado, porque é aquilo. Uma coisa que a gente fala, né, e é o mote lá para a gente, é invista do melhor jeito, do seu jeito. Então, o que acontece? Uma mulher de 35 anos, ela vai ter um perfil, um tipo de investimento que vai ser melhor para ela, que é diferente, às vezes, de um homem, de um jovem, né, de 20 anos de idade. Então, o que a gente precisa entender é qual o investimento para aquele tipo de investidor. Sempre vai ter, assim, no mercado sempre vai ter alguma coisa para a tua necessidade. A gente tem visto, né, também sair muito na mídia matérias relacionadas a day trade, a algumas aplicações que são um pouco mais perigosas, né, mais ousadas também. É de fato perigoso? É preciso o investidor estar atento a essas questões? Como é que funciona? Tem uma coisa que eu sempre falo, e eu falo isso daí acho que já há uns 6 ou 7 anos, que é o seguinte: o day trade, as operações de mais risco, não é que elas sejam perigosas, mas deixa eu só fazer um paralelo. Vamos lá. Vou dar o exemplo, sei lá, de um engenheiro, também trabalha com matemática, também trabalha com estatística, também trabalha com números, que ele passa 5 anos na faculdade, aprendendo diversas matérias, sai da faculdade, vai fazer uma especialização, começa a trabalhar para ali mais ou menos no seu 7º, 8º, 9º, 10º ano como profissional, ele se tornar um excelente engenheiro. O que acontece com o day trade, tá? E aí eu vou falar o que eu vejo na maioria dos casos. A maioria das pessoas lê um único livro, um livro ali de 100 páginas, vê lá um vídeo de 10 minutos de um guru da bolsa e acha que depois disso daí, ou faz um curso de 2 dias e acha que depois disso ela vai estar preparada para investir no mercado. O que acontece? Quando você entra no mercado, se você entrar com esse nível de preparo, tentando fazer mais dinheiro que os outros no dia a dia, você vai estar lá num mar, né, como o pessoal fala, o mar de tubarões, onde vai ter gestor de fundo que está investindo lá, sei lá, 5, 6, 7 bilhões de reais, que tem 20, 30 anos de experiência no mercado, que já tem experiência no mercado nacional e internacional. Então, a questão do day trade não é necessariamente do day trade ser perigoso, é o quanto as pessoas se preparam para estar lá. Como eu falo, por exemplo, eu tenho um aluno que hoje, tenho um amigo hoje, né, mas assim, que foi meu aluno, que ele começou a estudar 5 anos atrás. Hoje, depois de ter perdido dinheiro, depois de ter tido várias lições, eles conseguem ter um resultado melhor no day trade. O que acontece? É conhecimento, é estar preparado para aquilo. E as moedas, essas bitcoins que existem por aí, o que a gente pode trazer para essa nossa realidade? Vamos lá, muito se fala, né, nas moedas digitais, no Bitcoin, no Ethereum, em algumas outras. O Bitcoin é o mais famoso, né, acaba sendo uma proxy. E é basicamente o seguinte, a mesma coisa. A maioria das pessoas acaba se iludindo e acreditando no ganho fácil. Não existe ganho fácil no mercado financeiro. Se qualquer pessoa chegar e te prometer 1, 2, 3, 4, 15% todos os meses, de uma forma certa, mas essa pessoa não está cadastrada na CVM, essa pessoa não é regulada por nenhuma autarquia federal ou algum órgão reconhecido internacionalmente, dificilmente aquilo dali vai ser um bom resultado. E então a gente precisa diferenciar as criptomoedas, que são um ativo financeiro, que é como eu investir ali em dólar, em euro, tem a gente até brinca, esqueci o nome da moeda, mas assim, na moeda do Zimbábue, você pode investir, você pode comprar, mas ele é uma moeda. A diferença, uma moeda, ele não necessariamente um investimento. Quando você compra uma moeda achando que aquela moeda vai aumentar de preço, você está fazendo uma especulação. E aí eu volto. Para você especular, você precisa ter muito conhecimento.
Bitcoin é algo perigoso? Vamos lá. Se você pegar 5%, 2%, 3% do seu capital e investir em 3, 4, 5 criptomoedas diferentes para esperar, independente dela subir ou cair, para os próximos 10, 15, 20 anos, talvez você tenha um resultado positivo. A questão é, vale eu sem conhecimento entrar num investimento? Aí eu falo, nenhum investimento, nem a poupança, né, o investimento mais conhecido como para o brasileiro, ela é um bom investimento, né? Ela não é na maioria dos casos um bom investimento, mas ela não vai ser um bom investimento se você não conhecer as regras, se você não souber como que esse investimento minimamente funciona. E aí eu falo, eu não preciso ser especialista, mas eu preciso pelo menos ter uma noção de como funciona. Wallace, se você pudesse, então, para a gente encerrar aqui a nossa entrevista, se você pudesse deixar uma mensagem para quem está nos assistindo, para quem ainda está com aquele pé atrás, precisa começar, mas ainda não começou, qual é a mensagem que você deixa? A mensagem é muito clara, tá? Repetindo, uma das coisas que a gente fala é invista do melhor jeito, do seu jeito, mas tenta antecipar esse início, vai para uma forma mais conservadora, tenta buscar o Tesouro Nacional, emprestar dinheiro para o governo, que é uma forma mais segura de você investir, mas não deixa de investir. Começa a investir, começa a criar essa disciplina e é aquilo, busca um profissional, busca uma empresa especializada naquilo para que ela pelo menos te auxilie. E eu falo uma das coisas que eu sempre fiz. Às vezes chegavam investidores para mim que eles simplesmente ainda não tinham capital para investir. O que é que eu particularmente sempre gosto de fazer? Montar um plano, porque assim, todo mundo precisa ter um plano. Todo mundo precisa saber onde quer chegar. E aí, monta um plano, apresenta para o investidor e você como investidor começa. Dá o primeiro passo, vai lá. Agora é o seguinte, é como uma escada. Não tem como eu chegar no 10º andar sem pisar no primeiro degrau antes. Então, educação financeira, busca conhecimento, próximo passo, vai buscar ali, começar a investir, abre conta numa corretora registrada pela CVM e aí vai dando esses próximos passos que eu tenho certeza que ninguém aqui vai se arrepender disso. Dica de ouro aqui em plena quarta-feira, às 9h12 da manhã. Anota, gente, né? Nunca é tarde para começar. Wallace, muito obrigada pela tua participação aqui no TV Mar News. A gente volta a se encontrar em outra oportunidade. Fica aí que eu quero pegar mais dicas com você aqui, pessoal. E olha, gente, enquanto isso, a gente continua falando sobre o futuro. Você aí está em casa, na inércia, sai da inércia, parte para ação, porque tem curso profissionalizante para que você possa cada vez mais aprimorar seus conhecimentos. E quem traz detalhes a respeito desses cursos é Fernando Palmeira. Um dos setores que mais se destacam e que cresce, além da construção civil, também o setor de panificação. E a Secretaria Municipal de Assistência Social, a SEMAS, está convocando aqueles vocacionados para esses dois setores produtivos para cursos profissionalizantes. Moacir Teófilo Neto está aqui conosco, é o secretário adjunto da Assistência Social de Maceió. Ele nos fala sobre a importância e também o prazo que temos até o dia 30 para as matrículas, não é isso? Isso, as matrículas elas vão até o dia 30, né? Isso são cursos de padeiro, pedreiro, encanador e pintor de obras. E esse programa, na realidade, é um programa idealizado aqui pela Secretaria de Assistência Social, em parceria com o Senai, que busca valorizar e dar oportunidades às pessoas em estado de vulnerabilidade. Nos fale sobre quantas vagas nós temos, principalmente para os dois setores, construção civil e a área também de panificação. Hoje temos 100 vagas abertas, né, para a população. Esse programa, na realidade, ele contempla mais vagas. Já foram lançadas no mês anterior 100, ou seja, nesses 2 meses a assistência social está disponibilizando 200 vagas para a população aqui de Maceió. Quais são as exigências básicas, idades, o curso, nível intelectual? O que é que a Prefeitura, através da Assistência Social, está solicitando? Para poder fazer parte desse curso, é necessário alguns requisitos, né? Preenchimento de alguns requisitos, que é estar inscrito no Cadastro Único,
com valor de renda per capita por pessoa de até R$ 178, ter no mínimo 16 anos e ter cursado no mínimo o 6º ano do ensino fundamental. Então, são esses os pré-requisitos para que as pessoas possam se matricular nesses cursos. Em contrapartida, os alunos receberão auxílio transporte, alimentação e certificado do Senai no final do curso, não é? Isso, como a assistência social trabalha principalmente com pessoas em estado de vulnerabilidade, o prefeito JHC buscou não só a capacitação, mas também dar oportunidade e viabilidade para a realização desse curso. Então, nada mais justo do que ter o transporte e ter a alimentação para que essas pessoas se capacitem e entrem no mercado de trabalho. As inscrições já estão abertas e estão previstas até o dia 30 desse mês de julho e deverão ser agendadas através de telefones e canais das redes sociais. Nos orienta aí, por favor. Isso. As inscrições ocorrerão até o dia 30 e para você que tem interesse em participar do curso, disponibilizamos o número 98882-8211. Vocês podem entrar em contato das 8 às 14 horas. São cursos que vão dar oportunidade para você, maceoense, entrar no mercado de trabalho. Agora é bom também a gente deixar o pessoal bem informado sobre os documentos que deverão portar. A exemplo de RG, CPF, UNIS, comprovante de residência, o que mais a gente poderia dizer aí? Esses documentos básicos são os principais para serem entregues, mas entrando em contato com o telefone, caso seja necessário algum outro tipo de documento, o pessoal da Secretaria aqui de Assistência Social informará para a pessoa que entrar em contato. Caso seja menor de idade e vem ser representado pelo pai, pelo responsável, também com esses documentos, com nada a certidão de nascimento desse pessoal, enfim, tudo isso que é necessário, né? Isso. Caso seja uma pessoa menor de idade, no caso, entre os 16 e os 18 anos, é necessário que o representante legal apresente também essa documentação. As oportunidades de trabalho surgem e muitas vezes, independentemente da área, há o despreparo. As pessoas não estão com capacitação para assumir certos cargos e certos desafios. Portanto, é importante ficar de olho em oportunidades como essa que a Secretaria Municipal de Assistência Social está oferecendo, principalmente nessas duas áreas que estão aí em plena expansão, que é a construção civil e o setor de panificação. Quase mais de Chico Nogueira, Fernando Palmeira, para a TV Mar da organização Arnaldo de Melo, canal 525 NET. Claro. Excelente oportunidade para você que está em casa e está precisando se profissionalizar na vida, tá bom? A gente vai agora para um rápido intervalo, volta daqui a pouquinho trazendo mais informações para vocês, não sai daí.